Ontem se encerrou o Campeonato Brasileiro, né? Por conta da Copa do Mundo, mas no noticiário o Flamengo está pegando fogo. E hoje tem polêmica, vou falar sobre a polêmica da arbitragem, reação do Arrascaeta, declaração do Abel Ferreira e também falar do Samuel Lino, que ele falou algo sobre o Felipe Luiz. E ainda o golaço do Lucas Paquetá pela seleção brasileira. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para a notícia, beleza? Então, nação, vamos começar falando com uma polêmica enorme que está movimentando o futebol brasileiro. A vitória ontem do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1-0 está sendo bastante contestada por conta do lance que aconteceu nos acréscimos da partida. O que acontece? A Chapecoense fez um gol e era o gol do empate, que foi aos 45 minutos do segundo tempo. O gol foi do Ítalo. Os jogadores do Palmeiras reclamaram de uma suposta falta e começaram a pressionar o juiz, que era o Felipe de Lima, para revisar a jogada e tal. O que acontece, né? O detalhe é que, segundo relatos da transmissão e informações divulgadas após a partida pelo VAR, foi o seguinte: o VAR havia informado que não existia motivo para anulação do gol. Até então, o próprio juiz confirmou isso, mas mesmo assim, o Felipe Fernandes de Lima, tem que deixar ele famoso, porque ele decidiu ir ao monitor, revisar o lance, e com isso a decisão revoltou os jogadores da Chapecoense e ele foi contra ele mesmo, porque após analisar o vídeo, o árbitro voltou atrás na decisão e anulou o gol do empate da equipe catarinense. Com isso, o Palmeiras confirmou a vitória por 1-0, apesar também que a Chapecoense em seguida também teve outra oportunidade de fazer o gol através do pênalti, e com isso o atacante foi lá e isolou a bola no travessão. Ou seja, teve erro, se vocês ouviram o áudio do VAR, é grotesco o que aconteceu, porque o próprio juiz foi contra a sua própria decisão. Na verdade, o juiz fez lambança do começo ao fim da partida, mas também não tira a culpa de ter em seguida um pênalti e o cara isolar essa bola. Sendo sincero, velho, não exime a culpa do erro, né, do jogador. Tem erro do VAR? Tem, sim, concordo. A partida foi péssima, a arbitragem foi péssima? Foi. Mas, velho, é que a gente vai começar. O que mais me deixa perplexo é porque, cara, é muito loucura isso. É constantemente uma polêmica envolvendo o Palmeiras e a arbitragem, e sempre essa polêmica é favorecendo o time do Palmeiras, entendeu? Aí depois vão falar, mas o Flamengo é ajudado? Cara, não sei aonde, sinceramente. Não tanto comparado ao Palmeiras. E com isso, né, o Palmeiras somou mais 3 pontos, que é importante para eles na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E claro que toda essa situação gerou enorme repercussão. E aqui eu vou falar entre os torcedores de vários clubes, que principalmente, né, entre nós flamenguistas também. Sem falar que quem resolveu se manifestar após toda essa polêmica foi o Arrascaeta. O camisa 10 rubro-negro fez o seguinte: fez uma postagem nas redes sociais, foi no X, que rapidamente viralizou. E isso aconteceu pouco depois da partida entre Palmeiras e Chapecoense. O próprio Arrascaeta escreveu o seguinte, abre aspas: chegando agora em casa do batizado do Milano, só agora que vejo que aconteceu muita coisa no Brasil. SRN, fecha aspas. A mensagem foi suficiente para movimentar as redes sociais. Muitos torcedores entenderam que a publicação foi uma indireta relacionada, né, à polêmica do jogo que envolveu o árbitro, o Palmeiras e a Chapecoense, que culminou com a vitória do Palmeiras, e a postagem rapidamente ganhou repercussão entre os rubro-negros, que passaram a comentar o possível significado daquela mensagem. E com a vitória, o Palmeiras chegou aos 41 pontos e terminou o primeiro turno em primeiro colocado. Só que tem 7 pontos a mais sobre o Flamengo, entretanto o Flamengo tem um jogo a menos. Se ganhar, fica a 4 pontos, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: pelo andar da carruagem, queira ou não, se o Flamengo continuar nessa pegada, lógico, sem cometer esses erros bobos de expulsão e, enfim, curtição e tal,
O Flamengo tem tudo ainda para ultrapassar o Palmeiras e ainda pode ser decidido dentro do Allianz Parque, mas agora é só achismo, né? Mas o que dá para entender é que o Palmeiras, queira ou não, se não fosse aquela lambança, se não fosse a lambança do Carrascal, poderíamos estar melhor? Sim, poderíamos. E com isso o Palmeiras não, acredito eu que o Palmeiras não vai sustentar por muito tempo esse futebol, né? Essa posição do primeiro colocado, porque você vê nitidamente que o futebol do Palmeiras é precário, é porco, é nojento de se ver. Mas enfim, com as declarações envolvendo Flamengo e Palmeiras, não pararam por aí e nem vai parar, porque após a partida, Abel Ferreira também comentou uma situação relacionada ao rubro-negro, que é o seguinte: durante a coletiva, Jesus amado, durante a coletiva de imprensa, o treinador português também relembrou o adiamento do Fla-Flu, que aconteceu, né, anteriormente, e abre aspas para ele. O que ele fala, né? Ele fala que a CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia antes para o outro, e porque não se adiou os outros jogos também das equipes que têm jogadores na seleção. E fecha aspas. Então, a fala aconteceu em meio às reclamações sobre os desfalques causados pelas convocações das seleções, né, nacionais. E com isso o Palmeiras entrou em campo sem vários atletas convocados. Mas aqui, senhor Abel, vale lembrar o seguinte, que o Flamengo também sofreu bastante com isso, mais do que o próprio Palmeiras. Porque o Flamengo, o time titular, quem não foi, só foi, na verdade, só o Rossi. Desse time titular, quem não foi convocado foi o Rossi e o Samuel Lino e o Pedro. São esses jogadores, porque os demais foram todos convocados. Mas quando ele fala do Fla-Flu, é o seguinte, ele é tão... eu não vou usar essa palavra, mas ele agiu tão de má fé que ele sabe muito bem que o Flamengo ele não conseguiu sair de Lima a tempo. E por isso pede um tempo de 48 horas de um jogo para o outro. Se ele não conseguiu sair a tempo do Peru para chegar ao Brasil e tudo mais, sim, foi em comum acordo, aconteceu e pronto. Agora, ele quer falar que só 3 jogadores do Palmeiras foram convocados para a seleção nacional. Cara, ele tá agindo de má fé, pô. E ele sabe muito bem, porque, na verdade, ele não esquece o Flamengo de jeito nenhum. Entre falar do time dele e do Flamengo, ele 1000 vezes vai preferir falar do time do Flamengo. Isso que é amor, viu, platônico? Jesus. E outra, contra o Curitiba, o Flamengo jogou praticamente com seu time reserva. E mesmo assim conseguiu ir lá e vencer e mostrar que veio. Agora o Palmeiras, com mais jogadores titulares comparado ao Flamengo, não conseguiu performar. É triste, mas é a realidade, aguenta, Abel. Porque, aqui, só para lembrar, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Lucas Paquetá, quem mais? Carrascal, Varela, Arrascaeta, tá machucado, mas enfim, De La Cruz. Só nessa brincadeira foi outro. E Plata, 9 jogadores. E mesmo assim, como eu falei, o Flamengo foi lá e venceu por 3-0 no Maracanã. E foi justamente nessa vitória, né, que surgiu outra notícia que tá dando muito o que falar. Que é o seguinte, o Samuel Lino, ele foi destaque da partida e tudo mais, com 2 gols marcados. Ele fez uma comparação que tá gerando muita revolta, que ele fez entre Leonardo Jardim e Felipe Luiz. O atacante explicou o seguinte, que a sua evolução recente passa diretamente pela mudança de função. Aí ele fala o seguinte, abre aspas, com o Léo Jardim dei uma elevada no jogo, e a diferença em relação ao meu antigo treinador, o Felipe Luiz, é que eu ficava mais aberto, um jogador de 1 contra 1. Então essa mudança de jogar mais por dentro me fez ter mais participações em gols dentro do jogo, fecha aspas. Mas é que, cá por nós, né, Samuel Lino? Pelo amor de Deus, velho, vai treinar finalização, que puta que pariu. Os gols que você consegue fazer é quando a bola bate em um cara e entra, porque se depender de ficar a cara com o goleiro, você não consegue fazer gol. Mas enfim, a questão não é essa, a questão é que, pô, velho, tá chato pra caralho. Em seguida, todo mundo, a grande maioria, né, teve pessoas que começaram a criticar ele. É
porque tá querendo queimar o Felipe Luiz, por que não falou antes e tal. Velho, pra mim, sinceramente, foi um comentário normal, porque ele falou, não, eu atuava desse jeito e vi uma melhoria dessa maneira. E não quer dizer que ele tá criticando o antigo treinador, não, porque ele também tinha um papel fundamental naquele esquema do Felipe Luiz, tanto que o Felipe Luiz preferia mais ele do que o próprio Cebolinha, entendeu? Ou seja, ele tinha minutagens porque ele correspondia o que o antigo treinador queria. Entretanto, o que acontece é que eu entendi que ele falou que ele melhorou depois que mudou de posição. Cara, tem treinadores que pensam de maneira diferente. E é normal, faz parte disso, entendeu? Enfim, as minhas colocações são essas. Pra mim, eu não vi nada demais na fala do Lino. E o povo que tá chato pra caralho, essa é a verdade. E agora, né, vamos falar de um jogador que continua brilhando dentro e fora do Flamengo, que é o nosso menino Lucas Paquetá. Foi um dos grandes destaques da seleção brasileira no jogo de ontem, pela vitória por 6-2 sobre o Panamá. O amistoso aconteceu no Maracanã e serviu como preparação para a Copa do Mundo. E aos 14 minutos do segundo tempo, o Paquetá marcou um verdadeiro golaço. E como foi a jogada? A jogada começou com o próprio camisa 20 pelo lado direito. Depois de uma boa movimentação ofensiva do Brasil, o Danilo Santos avançou pelo meio, que é o volante do Botafogo, e encontrou Douglas Santos na ponta esquerda. A troca rápida de passes ali, né, desmontou a defesa panamenha após um corta-luz dentro da área e a bola voltou para Lucas Paquetá. E com muita categoria, o meia do Flamengo bateu colocado e mandou para o fundo das redes. O gol foi comemorado pelos torcedores presentes ali no estádio do Maracanã e também ganhou uma enorme repercussão nas redes sociais. E aí eu te falo por que foram comentados bastante nas redes sociais. Porque o time titular que entrou teve muitas dificuldades durante o jogo, né, do primeiro tempo. O que o Ancelotti fez? Ele, da mudança do primeiro para o segundo tempo, ele trocou todos os 11 jogadores. Só que os 11 que entraram no segundo tempo performaram muito melhor do que aqueles que jogaram no primeiro tempo. E o que acontece? Nas redes sociais, o que mais aconteceu, e até em alguns programas, né, de televisão, falaram que o Danilo merece ser titular da posição, porque ele é muito merecedor, que ele entrou, mostrou que veio, e o futebol dele melhora o time da seleção, quer dizer, melhora a seleção brasileira. Falaram bem também do Paquetá, porque deu uma dinâmica melhor, que o primeiro tempo não estava vendo, que não tinha um meia para ali particular e tal, e com o Paquetá o time melhorou junto com o Danilo. Então foram basicamente essas, né, conversas e tal assim que rolou nas redes sociais. E eu acho interessante porque vai ter o último amistoso da seleção brasileira para antes da Copa do Mundo, que vai ser no dia 6 agora. E com isso, essa seleção é mais forte, né, que é o Egito. O Brasil vai enfrentar o Egito às 19 horas em Cleveland, nos Estados Unidos. Já no dia 13 de junho, acontece a estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos. E esse jogo será em Nova York e, claro, né, a nação rubro-negra estará acompanhando de perto mais uma atuação de Lucas Paquetá, que não só ele, né, mas também estará representando a seleção brasileira. Agora eu quero saber de vocês a sua opinião. O gol da Chapecoense deveria ter sido validado ou não? E a postagem do Arrascaeta foi realmente uma indireta? E você concorda com as declarações de Samuel Lino? Então, eu quero saber tudo isso sobre vocês e comenta aqui embaixo, né, se você gostou do vídeo. E no mais, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sino de notificação para não perder nenhuma novidade que está por vir, beleza? E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, nação, saudação rubro-negra, isso aqui é Flamengo.